Sejam bem-vindos, meninos e meninas do sexto ano. Então, continuando aqui nossa aulinha sobre futebol, preparei aqui um slidezinho muito bacana que vai mostrar a função de cada jogador de acordo com a sua posição. Então, sem mais enrolação, né, eu vou sair aqui do meio, né, para a gente poder começar a analisar nossos slidezinhos. Então, vamos lá. Posição dos jogadores. Então, vamos ver aqui a posição dos jogadores. Primeiro, a gente vai ver aqui como o campo de futebol é dividido. Então, o campo de futebol é dividido em três partes: a defesa, o meio-campo e o ataque. Tem essa imagenzinha aqui que eu peguei da internet, né? Que ela mostra alguns posicionamentos de jogadores. Então, esse posicionamento aqui é o 4-2-3-1. Vocês podem perceber que aqui tem quatro jogadores, aqui tem dois, aqui tem três e aqui tem um. Então, por isso que é 4-2-3-1. E aí vai de acordo com o técnico, né? Posicionamento que o técnico quer colocar no seu time. Aí tem um estudo, né, de qual seria o melhor posicionamento para jogar contra o time, né? Vai analisar o time adversário e aí vai escolher o melhor posicionamento. Então vamos ver aqui os jogadores da defesa. Os jogadores da defesa são divididos em primeiro jogador, né, que é um jogador muito importante. Sem esse jogador não aconteceria o jogo, né, que é o goleiro. O goleiro ou guarda-rede é o único jogador em campo que pode tocar a bola com as mãos e agarrá-la, desde que este esteja dentro da sua área. Seu objetivo é evitar os gols adversários, e esse jogador, o goleiro, ele tem que ter reflexos muito apurados e muita flexibilidade para poder estar aí evitando os gols. Outro jogadorzinho especializado na defesa é o zagueiro. E aí eu coloquei aí as bolinhas vermelhas, né, para mostrar onde é que o zagueiro fica. Então o zagueiro ocupa a região da grande área defensiva. Grande parte dos zagueiros costumam ser altos, o que lhe permite cabecear as bolas lançadas, né? Faltou um Lzinho aí, mas é erro técnico, contra a área. Contudo, os zagueiros de baixa estatura e com boa técnica são frequentemente vistos em atuação. Nessa posição, costuma ver jogadores com grande força e resistência, em detrimento às técnicas de drible típicas de jogadores mais ofensivos, já que a função é primariamente a de bloquear as proximidades da grande área, mesmo em frente ao guarda-rede. Então, o zagueiro aí ele vai dar um apoio maior em relação à defesa adversária. É um jogador especializado justamente nessa área. Próximo jogadorzinho aqui, ele fica nas laterais do campo, mas mais na área defensiva. Os laterais são os jogadores que atuam pelo lado do campo, oferecendo a ligação entre a defesa e o meio de campo. Eu coloquei até uma setinha aí, ó, para mostrar, né, a movimentação deles. Então, os laterais são jogadores de extrema resistência e com velocidade, uma vez que tem a missão de apoiar o ataque. Se o time vai realizar um ataque, um contra-ataque, né, o jogador ele tem que ser rápido, e se esse ataque for pela lateral, ele vai utilizar os laterais e outros jogadorzinhos que a gente vai ver mais para frente. A estes cabe também a função de defender os avanços adversários pelos lados. Então eles também fazem uma função de zagueiro aí, apoiando o time na defesa. Continuando aqui, ó, o próximo jogador é o líbero, que também faz parte da defesa. Então o líbero ele joga mais atrás da zaga e o líbero é praticamente um zagueiro. Só que ele é o zagueiro a última ali a opção se o jogador adversário passar da zaga, ainda tem o líbero para defender aquela bola, para tentar pegar aquela bola e evitar que ele faça o gol. Então é o último homem. Ele se encarrega das sobras. Então passou pela zaga, é o líbero. O líbero tá lá só aguardando e atento, né? Agora vamos ver aqui as posições do meio de campo. Primeira posiçãozinha, os volantes, tá ali, eu coloquei ali as bolinhas, ficam naquela posição. Então, volante, trinco ou médio defensivo. Tem a missão de fazer a ligação entre a defesa, porque você pode ver que ele está aqui entre a defesa e o ataque. Então, ele faz essa ponte entre os ambos, participando ativamente em ambos os papéis. Então, ele tanto faz a parte ofensiva quanto a parte defensiva. Deve ser um jogador com boa capacidade de marcação, mas com algumas qualidades ofensivas para partir para o contra-ataque. Então também tem que ser um jogador muito rápido aí, viu?
para poder fazer o contra-ataque. Próximo aqui é os alas, o ala direito e o ala esquerdo. Ele vai funcionar como um lateral, né? Só que ele avança mais do que o lateral. Ele já é transportado para o meio de campo, sendo, portanto, mais livre para atacar. Aparece geralmente em formações com 3 zagueiros. Então tem 3 zagueiros, já coloca o lateral para sair num contra-ataque pela lateral. Um exemplo, né? É muito similar ao lateral. E muitos laterais já jogaram como alas e vice-versa. Então é basicamente ali naquela mesma posiçãozinha do lateral, só que ele avança mais um pouco para frente. Opa. Meia armador, meia de ligação, apoiador, médio ou médio central. Então é o meia armador, ele tem esses vários tipos de nomes, né? Então o meia armador é aquele cara que faz as armações das jogadas, é aquele cara que fica ali no meio só distribuindo a bola. Então são considerados os jogadores mais importantes da equipe, já que são responsáveis pelas criações dos lances ofensivos do time. Geralmente os jogadores dessa posição recebem a camisa 10, mas isso, né, vem se dissipando, né, esse costume de dar a camisa 10 para esse jogador. Diferencia dos volantes por ter o costume de avançar sobre a defesa adversária. Então é um jogador que ele tem que ter uma percepção muito grande do jogo para poder fazer a jogada da melhor forma e gerar as melhores oportunidades para a equipe fazer o gol. E o campista lateral, próximo aqui, direito ou esquerdo. Então ele fica mais ali na lateral, mais no meio do campo. É comum na adoção de esquemas que se utilizam de uma linha de jogadores no meio, e foi criado na Europa no início do século XX. Ligam pelos lados as defesas laterais e com trinco, que é o volante, permitindo a progressão lateral do jogo rumo ao ataque. Percorrem frequentemente cerca de 2/3 do campo e constituem uma peça fundamental no jogo ofensivo e no contra-ataque também. Os meias laterais costumam ser rápidos, ter uma forte arrancada, aceleração e também bom drible, além de ter que realizar cruzamentos e remates ao gol. Então esse jogador aí muito importante e ele tem que ter uma resistência muito grande porque ele participa aí das jogadas ofensivas também, né? Ele tem que ter uma velocidade também muito grande para poder gerar a melhor oportunidade para a equipe estar realizando aí o gol. O meio atacante, meio ofensivo ou médio ofensivo. Numa posição intermediária ali no meio, entre o meio campo e a área adversária. Encontram-se os meio atacantes, ao contrário dos armadores, cuja função principal é a criação, o meio atacante se divide entre a criação e o ataque, com mais efetividade, uma vez que atua mais próximo aos atacantes. Então, como ele tem aquela proximidade ali aos atacantes, né, ele pode gerar ali uma opção de enfiada de bola, né, pode passar para o atacante poder finalizar, pode ter aí várias possibilidades de estar ajudando, né, a equipe a estar conseguindo gol. Então, esse é um jogador muito importante. Também eles costumam receber a camisa 10 do time, né, esse jogador. Agora vamos ver aqui as posições de ataque, para a gente finalizar. Então, a primeira posiçãozinha é os pontas, né, também conhecido por ponta, mas é ponta mesmo. É o ataque que se movimenta mais, normalmente abrindo as pontas do campo para puxar a marcação ou para buscar o jogo no meio de campo. Quando a marcação da defesa é mais forte, também pode se manifestar na lateral e no centro do campo. Tem o ponta direita e o ponta esquerda. Então esses pontas, eles são responsáveis por aquelas jogadas de cruzamento, né? Que a gente vê muito, que o jogador ele cruza e o jogador ele gol de cabeça. Então esses jogadores eles ficam mais próximos também dos atacantes. Então eles têm essa responsabilidade de estar indo buscar a bola para a área de ataque, né? Trazendo mais próximo à área de ataque. Segundo atacante, né? Aquele jogador que fica próximo ali também da grande área adversária. Os segundos atacantes ou segundo avançados são os atacantes que tipicamente manipulam e culminam a jogada. São os avançados que se movem pelo gramado buscando possibilidade de penetrar a área da defesa.
tem como característica a velocidade, o domínio de bola, o drible, o passe, a finalização e também o cruzamento. Apesar de que em muitos casos são raros os jogadores que dominam todos esses aspectos, né? Então é difícil para o jogador ele dominar todos esses fundamentos. Mas esse jogador é aquele que ele consegue enxergar as melhores possibilidades da equipe estar marcando aí o ponto. Então ele fica ali só esperando, né, a defesa adversária gerar uma brecha ou cometer ali uma falha para poder, né, realizar aí o ataque. Para o último jogadorzinho aqui, é o centroavante ou avançado centro. O centroavante é o jogador que recebe a função de finalizar jogadas, isto é, marcar gols. Entre o jogador, este jogador costuma não se movimentar muito, então ele fica ali, né, esperando, ficando muitas vezes isolado no ataque com os zagueiros adversários e o goleiro adversário. Por isso ele tem que ter uma noção muito grande de jogo para estar em um posicionamento que ele não fique impedido. Suas características de jogo são o chute, o cabeceio e a colocação dentro da área. Geralmente, esse jogador recebe a camisa 9. Numa distribuição abrangente do jogo, a área de mobilidade ronda a meia-lua e a grande área do adversário. Então, eu coloquei ele ali, né, na posiçãozinha entre a meia-lua e a grande área do adversário, mas ele fica ali, né, se movimentando pouco, né, esperando a oportunidade para estar finalizando aí as jogadas. Então essas posições elas são colocadas no campo de acordo com o estudo, né, feito pelo árbitro, feito pela equipe, da melhor forma que o time ele pode alcançar a vitória. Então ele faz esse posicionamento, né, ele coloca esse posicionamento que tem vários tipos, né, e várias opções aí para ele estar utilizando. Então era isso, pessoal. Isso aqui são as posições dos jogadores no futebol, né? Espero que vocês tenham compreendido, né? Se eu falei muito rápido, vocês podem voltar, né? Um slidezinho aí, pode tirar um print, depois estar estudando mais aí a fundo, pesquisando. Vamos continuar perseverantes, né, nos nossos estudos, principalmente nesse período, né, que é um período difícil que a gente está enfrentando, né, um período que a gente tem que estudar em casa e o estudo vai depender de vocês, né? Então, nós professores fazemos a nossa parte, que é estar levando para vocês da melhor forma possível o conhecimento. Agora, se você vai aceitar esse conhecimento, depende de cada um, né? Depende de você. Pessoal, então um abraço, né? Valeu, bons estudos e até a próxima aula. Qualquer coisa, estou aqui para ajudar. Valeu!